Olá, esse é o segundo episódio sobre a pedagogia da tecnologia e hoje vamos falar da mudança do significado de tecnologia e como ela impactou a consciência de produção socializada. O que você pensa quando imagina o que é tecnologia? Tecnologia hoje é tida como uma forma de produção complexa. A gente pensa em celular, a gente pensa em computador, mas nem sempre foi assim. A tecnologia, esse termo, passou por várias mudanças históricas. A gente vai precisar voltar no tempo para entender melhor como que se deu essa mudança e como esse termo foi usado para tirar a consciência de produção socializada. Houve muita tecnologia desenvolvida em nossa ancestralidade. Uma delas é a linguagem. A gente não pensa na linguagem como uma tecnologia, mas ela é um código, como todas as outras linguagens de computador. Para criar esse sistema, deve ter havido muito altruísmo e ética no passado. É o que comprova os artigos científicos do Robert Trivers, um professor de Harvard. Então vemos que a tecnologia começa com uma ampla consciência de sociedade, de como que isso foi de forma altruísta construída. Um outro detalhe muito importante desse aspecto ancestral é que as mutações do nosso DNA teve a ver com a nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico. Um exemplo é como a gente mudou a nossa cintura e os nossos ombros, e vocês vão poder ver a imagem aí. O exemplo de como o nosso peitoral e como o osso se liga ao ombro pôde ser mudado conforme a gente usou lanças cada vez melhores e de forma melhor. Ou seja, o corpo e aquilo que você desenvolve tecnologicamente tem uma relação. Tem um livro muito interessante, A História do Corpo Humano, do professor Daniel W. Lieberman, também de Harvard, que demonstra isso muito bem. Então, a nossa evolução depende muito também da tecnologia que desenvolvemos. Agora que já falamos da relação da tecnologia com nossos corpos e nossas mentes, vamos partir para uma visão mais ampla. A sociedade. Os Incas tinham uma forma muito interessante de produzir e criar tecnologia. Todos eles tinham terras e trabalhavam na terra. Dado o momento do ano, o imposto era cobrado como trabalho, um trabalho para toda a sociedade. Eles construíam canais de irrigação, aplanavam terra, construíam toda a beleza da cultura inca. E o interessante disso é que era uma produção socializada. Era um processo de produção que ajudava todo o império. E também todo o conhecimento inca era disseminado. Todos eles sabiam como plantar, todas as ferramentas eram utilizadas. Então o conhecimento era muito socializado. E a forma de produção também era socializada. Para conseguir construir, era necessário que todas as pessoas estivessem envolvidas. E outro dado muito interessante é que esses dias que eles pagavam esse imposto era tido como dia festivo, dia sagrado. Eles bebiam e comemoravam. Para se ter uma ideia também, é muito interessante ver as novas descobertas arqueológicas no Egito. A pirâmide de Gizé tem provas de como ela foi erguida, por quem que ela foi erguida, que com as novas descobertas se descobriu que os trabalhadores que trabalhavam para construir a pirâmide eram trabalhadores que eram bem pagos, comiam muito bem. Na verdade, eles comiam a melhor carne que existia no Egito. Também eles se organizavam em grupos de trabalho com nomes do tipo Amigos de Khufu ou Amigos de Gizé, coisas desse tipo. Era uma forma de trabalho que a pessoa estava integrada culturalmente para produzir todo esse processo de bens e usar toda essa tecnologia. Então, a tecnologia nesse ambiente era uma tecnologia que tinha que estar ligada totalmente com a cultura. A pessoa precisava entender que o meio de produção, o meio de desenvolvimento tecnológico teria que fazer sentido para ela culturalmente, como pessoa e sociedade. E para se entender melhor isso, existe um livro, que é esse livro aqui, vou mostrar para vocês, que é Bancos Indígenas do Brasil. É da editora BI, é um livro bem legal, e nele conta uma história muito interessante de uma etnia chamada Trumai, do Xingu. Ao trocar tecnologia com outra etnia, tecnologia de flechas, e adaptaram à sua cultura.
mudando a cor, mudando como aquilo é introduzido, que tipo de, vamos dizer assim, dar um exemplo, né? Claro que talvez não foi assim, mas tipo de Deus que aquilo significava, etc. E para passar essa história para toda a etnia, para todo mundo saber o que era aquilo. Então eles criavam todo um processo cultural para inserir aquela nova tecnologia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o processo de sociedade, do jeito que a gente conseguiu evoluir, era um processo onde a tecnologia era tida como cultura. Se a cultura não fosse parte integrante da tecnologia, as pessoas não produziam, porque não fazia sentido produzir qualquer tipo de bem se isso não era, obviamente, uma coisa significativa para a pessoa que está produzindo. Essa produção de bens integrada com a parte cultural, social, era uma forma de não submissão. Ou seja, era uma forma de produzir porque existe um porquê de produzir. Não existia uma forma de comando. Assim, faz isso para mim. Isso é uma coisa muito importante de se entender nesse processo que a gente vai tentar demonstrar como isso foi modificado. Agora que a gente falou do corpo e da mente, da relação com a tecnologia, e a gente falou da sociedade ancestral, como ela se relacionava com a tecnologia, a gente vai entender como foi modificado esse termo para que uma elite tenha o controle e o domínio da produção. Na Grécia, Aristóteles, o mesmo que diz que a mulher é um homem completo, ele diz também que o saber fazer é próprio dos servos, isto é, de gente destinada a obedecer. A técnica começa a se diferenciar da ciência, né, da arte e assim por diante. Começa um preconceito aí, uma segregação. E dessa segregação começa a dissociar um pouco do sentido de pertencimento daquilo que se produz. Mas isso, na verdade, vai ser exacerbado mesmo, vai culminar na massiva escravidão que aconteceu nas Américas. E depois no processo de Revolução Industrial. E como que isso acontece? Bom, você tem a escravidão sendo a base de enriquecimento das elites, né? Mas com a Revolução Industrial começa-se um processo maquinário na Inglaterra, na Europa, né, bem dizer, Alemanha, etc. E daí existem duas escolas de pensamento. Uma escola que é a alemã, que eles entendem tecnologia como técnica, ciência, mais ciência até do que técnica. E a escola que é mais inglesa, francesa, etc., que vai entender tecnologia como a arte, filosofia, técnica e conhecimento, que tem um pensamento filosófico em cima daquilo que vai se produzir. A Alemanha começa a educar as pessoas de forma técnica e ela consegue criar um processo de industrialização que o trabalhador começa a simplesmente produzir a partir do momento que ele aprende aquilo sem um significado cultural que a gente viu. Nossos ancestrais conseguiam fazer esse tipo de desenvolvimento. E na parte também inglesa, francesa, apesar deles entender tecnologia como arte, filosofia e técnica, também é um pensamento burguês, porque eles não estão passando isso para todo mundo. Quem ganha essa guerra é o pensamento alemão. Ele vai definir o tipo de educação que vai ser dada aos trabalhadores, que é uma educação totalmente voltada para apenas produzir, apenas saber como manipula uma máquina, vai criar trabalhadores que são quase robôs. Então você vai ver esse processo de educação sendo um processo de aculturação. E o termo tecnologia vai se transformar daí sim num processo industrial da elite. E as pessoas e os trabalhadores e o povo vai ser totalmente desassociado desse processo. A cultura das pessoas não vão mais influir no processo de produção.
ali onde eles estão se discutindo o que é tecnologia, que o processo de produção vai acabar como um processo maquinário de substituição do escravo e que robotiza todo o processo de produção sem cultura nenhuma dada ao trabalhador. A pessoa não precisa saber o que ele está produzindo e por que ele está produzindo. Muito diferente de do real significado de tecnologia. É muito importante não chamar o ensino tecnológico, o ensino de tecnologia, de robótica. Porque é na robótica que as nações que escravizaram outras nações vai se livrar do comprometimento de resolver o problema da escravatura. Eu não preciso mais pagar um trabalhador, eu não preciso ter relação nenhuma com ele. Então a tecnologia começa a passar com uma arma da elite para se livrar do problema da escravidão. Eu gostaria de ler aqui uma página desse livro, do Rui Gama, tá? Que a gente já falou aqui, que é esse A Tecnologia e o Trabalho na História. 177. É o seguinte: somos um país que ainda se debate com restos do colonialismo. Restos que às vezes são tão opressivos quanto o conjunto que se originou. Somos, em muitos aspectos, um país às ordens, governado por cartas régias, descritos por cronistas e por brasilianistas. A divisão entre arte mecânica e arte liberais reduziu-se entre nós à brutal divisão entre escravos e senhores. Aos primeiros se impunha a produção, aos últimos o mando, a palavra e o pensamento, e assim mesmo, na medida em que não produzissem confronto com as cartas, as ordenações, as ordens. A independência foi um arroubo verbal não realizado. Não se aboliu a escravidão, como pretendia José Bonifácio. Nossa história é cheia de rasgos oratórios. A República foi proclamada e ainda aguarda aberturas. A tecnologia entra nessa história como uma das tantas palavras misteriosas. Apavora-nos a complexidade de seus mistérios, mesmo quando os antropólogos as usam no sentido tão corriqueiro de trabalho. Amedrontados, não nos atrevemos a fazê-la. É mais fácil comprá-la, empenhar as calças para importar sem critérios de conveniência e negar apoio aos que se lançam na aventura de inventar, de projetar, de fazer. E é nessa ousadia de pensar e fazer as casas, a cidade, as coisas, fábricas, usinas e máquinas, fazê-las do risco ao objeto acabado que há de se abrir o caminho da independência. E claro que no nível de trabalho como este, só cabe chamar a atenção e esclarecer os engodos da linguagem, que vem se impondo como instrumento de dominação. Se entendida como ciência, não se deem qualificações que não se atribuem a nenhuma das ciências. Se prática, no sentido que se aplica às relações entre o homem e a natureza, também não cabe os adjetivos. Desconfio deles. Parecem querer dizer que chegamos atrasados ao banquete de Matus e que devamos, por isso, ficar com as migalhas. Esse livro é de 1986. E é interessante que a gente realmente não consegue desenvolver um processo cultural de produção. E isso está extremamente ligado com o processo escravagista e pós-revolução industrial, criando trabalhadores ignorantes. Bom, por hoje é isso. Esse episódio foi um pouco mais longo do que a gente pretende fazer nesse canal, mas ele é necessário porque ele é um embasamento do que a gente vai falar aqui sempre. E agora a gente vai trazer práticas, exemplos de como
botar isso em sala de aula. E todas as referências e dados que a gente falou aqui no vídeo vai estar na descrição do vídeo. E se você gostou, deixe um joinha e ajuda a gente se inscrevendo no canal. Muito obrigado e até o próximo episódio.